Então, professor André Azouro, que a gente pensa, escreve, no lançamento do Observatório dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais, está em hoje, curso dia no Brasil, 12 hoje, a implementação de grandes projetos agosto de de infraestrutura, como 2014. hidrelétricas, hidrovias, rodovias, portos, urbanização de favelas, sistemas de saneamento, também a mineração e outras atividades, né? Parte significativa desses projetos tem sido realizada com apoio do Estado brasileiro, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, com vistas à projeção do país no mercado global. As justificativas apresentadas para a realização desses projetos, especialmente por gestores públicos, pelos técnicos e representantes dos setores da iniciativa privada, apoiam-se na noção de desenvolvimento, uma categoria que comporta efeitos de sentido que atribuem aos projetos uma inexorabilidade frente às exigências do mercado. Nessa ótica, as consequências sociais e ambientais dessas intervenções são consideradas externalidades a serem identificadas, mensuradas, internalizadas e eficientemente administradas por meio de programas de mitigação e de compensação. Os deslocamentos compulsórios, os reassentamentos forçados, por exemplo, são abordados nessa ótica sob a rubrica de efeitos sociais dos grandes projetos. Entretanto, o que observamos nessas situações é a crescente vulnerabilização de determinados grupos sociais a partir das diferentes experiências de deslocamento involuntário, cujas distintas modalidades reproduzem padrões históricos de injustiça e desigualdade ambiental. Eu entendo aqui por vulnerabilização algo mais do que risco físico, risco biológico, mas eu estou falando da construção sistemática da impossibilidade de decisão sobre o seu próprio destino. Os processos evidenciados pelo Observatório nos convidam a refletir sobre a multiplicidade de configurações que os conflitos assumem e a lógica adjacente que orienta as ações estatais de planejamento e reordenamento territorial, essas últimas centradas em categorias como espaço, população e compulsoriedade, citando aqui um trabalho escrito pela Raquel Oliveira com a Luana Dias Mota. O filósofo Foucault, assinala que a partir do século XVIII, a população ganha centralidade aos olhos dos governantes, passando a ser vista como um problema científico e político para o qual o poder deve se dirigir. Mecanismos de saber, como a estatística, a demografia, garantem então a gestão das séries e das probabilidades com vistas ao equilíbrio, ao controle e à regulação dos fenômenos que atingem a população. É, portanto, em nome da população, do público, do interesse público, do equilíbrio geral e a defesa da vida que o Estado se torna autorizado a eliminar certas coisas. Essa citação é de Foucault. Eu refiro-me juntamente com Foucault e Agamben ao poder de dispor da vida em seu próprio nome, em nome da própria vida, né? De deslocar compulsoriamente certos grupos sociais identificados como pobres ou favelados, né? Vidas que são então, a partir dessa classificação, disponíveis, consideradas assim, enfim, porque consideradas precárias, miseráveis e anacrônicas, vidas fora ou às margens do mercado, como no caso dos ribeirinhos, atingidos por barragens e pela mineração, entre outros. Além da compulsoriedade do deslocamento involuntário, há ainda a imposição da vida e dos corpos, a disposição, das vidas e dos corpos daqueles sujeitos submetidos ao risco planejado, ou seja, o adoecimento pelas substâncias e processos nocivos oriundos da industrialização nas grandes cidades. Fato ocorrido no bairro Camargos, onde mora o seu Geraldo, Dona Dalva, Dona Terezinha, e também no campo, onde ocorre em meio às monoculturas de eucalipto e também às monoculturas de cana, onde mora Sebastiana, com a pulverização, com o avião, etc. E tudo isso que ela poderá falar mais tarde, né? São as contaminações. Desenvolvimento é um projeto de Estado
que consiste em intervenções que transformam a paisagem de modo rápido, intencional, profundo e violento. São transformações visíveis no território e requerem aplicações coordenadas de capital e do poder do Estado. Ele não se faz sem o Estado. O escrutínio da realidade local a ser atingida como um conjunto de carências a serem superadas a partir da integração do lugar às dinâmicas do mercado é um elemento fundamental para as ideologias modernizantes. Raquel Oliveira, Luana Mota e Zouri, né? Citando um artigo nosso. É através da classificação dos sujeitos do lugar como pobres que se opera uma patologização e uma discriminação dos mesmos, por conseguinte, a justificativa moral e política para a disposição das suas vidas em nome da própria vida. A ideia de interesse público legitima o sacrifício concomitante de alguns, pela crença na capacidade tecnológica e na gestão participativa para mitigação e compensação das externalidades, tanto quanto pela assertiva da necessidade de se operar sobre a qualidade de vida dos grupos afetados. Tudo em nome da qualidade de vida, tudo em nome do desenvolvimento. Agamben chamou de vida nua essa vida que é o centro da política moderna. É o objeto e objetivo do poder soberano, que deve distinguir entre a vida que merece ser vivida e a vida indigna de ser vivida. Tal decisão se dá sempre em nome da defesa e do fomento da vida, que se revela, nos casos registrados no Observatório, através das seguintes ideias: levar qualidade de vida, dignidade, desenvolvimento, progresso àquelas populações atrasadas ou carentes. Eliminar a vida indigna, nesse sentido, é tirar da vida biológica, não é tirar a vida biológica, como nas guerras étnicas, mas sim a possibilidade, segundo Foucault, de expor a morte, de multiplicar para alguns o risco de morte, ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição. O que o Observatório dos Conflitos revela, no entanto, é a saga de inúmeros grupos sociais que rejeitam o lugar que lhes é atribuído como sendo o do público-alvo, o dos beneficiários, ou seja, o lugar de objetos da política e do planejamento de outrem. Objetos do consenso, da negociação, da aceitação. Esses sujeitos, alguns dos quais aqui presentes, reivindicam para si o lugar do protagonismo na história e na vida social. São vazanteiros, são geraizeiros, são indígenas, são quilombolas, são cidadãos da cidade e do campo, enfim, que lutam por sua autonomia como sujeitos e pelo direito de estabelecer seus modos de viver e de fazer dentro da nação brasileira. A todos os que participaram na elaboração do mapa dos conflitos, o nosso muito obrigado. Esperamos que esse observatório possa se constituir, de fato, numa ferramenta útil de comunicação e de visibilização da luta por direitos e pela superação das desigualdades ambientais na nossa sociedade. Ainda que modestamente, este projeto não deixa de reiterar também um compromisso com a defesa da universidade pública brasileira, hoje tão penetrada pelos grupos de poder que operam nas diferentes escalas do global ao local. Que os sujeitos ativos na luta pelos direitos na nossa sociedade possam se sentir, então, acolhidos por essa universidade pública e por meio deste pequeno projeto do GESTA, do NIISA e do NINJA. Muito obrigada. Professora Andréa Zouri, aqui no lançamento do Observatório dos Conflitos Ambientais de Minas Gerais. Gravando aqui, Gilvander. Eu estou aqui um pouco de mestre de cerimônias, faz tudo.